Pegando o gancho numa ideia do comentário da Andrea, eu resolvi fazer um vídeo, e acho que vou ter que fazer em duas partes, como uma espécie de convite para lermos os clássicos. Eu vou seguir exatamente aquilo que eu já coloquei no outro vídeo que eu expliquei as origens e propósitos deste canal, de forma que eu vou citar algumas coisas e fazer um comentário rápido, para não demorar muito, não ficar um vídeo longo nem pesado, mas eu vou me deter nas obras que eu li e que eu gostei. De formas que, embora sejam todas clássicas as obras que eu vou citar, elas são, vamos dizer, limitadas pelas minhas leituras e pelo meu gosto pessoal. Em primeiro lugar, eu vou tentar fazer isso de uma forma assim cronológica, dentro do possível, a grosso modo. E aí, em primeiro lugar, eu queria convidar a leitura desse aqui. É uma trilogia do Ésquilo, que é o papai de todos os trágicos gregos. Antes do Ésquilo, eu acho que não tem nenhuma peça, não tenho notícia de nenhum outro autor antes dele cuja peça tenha sobrevivido na íntegra. Então a gente tem o Ésquilo, depois o Sófocles e depois o Eurípides. Na minha opinião, o Ésquilo é o maior. Dos três, na minha opinião, é o maior. E eu comecei a gostar, aliás, das tragédias gregas, que eu já havia lido, mas não havia gostado. Eu peguei o amor pelos trágicos gregos com Eumênides, que é a terceira peça dessa trilogia aqui, a Orestes, que conta a história de como o Agamenon é assassinado pela esposa e pelo amante dela, e como o filho dele, Orestes, depois vai se vingar desse crime e acaba matando a mãe. E na terceira peça, Eumênides, que foi a primeira que eu li, a gente tem ele sendo perseguido, né, pelas fúrias, até que ele é salvo por Atena, a deusa da sabedoria, a deusa da justiça. E é através desses símbolos míticos dessa peça, Eumênides, que a gente tem a explicação do nascimento da justiça, do nascimento do direito, do nascimento dos tribunais na Grécia Antiga. Muito bom. Eu posso dizer isso porque eu li a terceira, eu não havia lido as duas primeiras, e seria bom mesmo ler na ordem, mas a primeira vez que eu li Eumênides, e eu gostei muito, eu fiquei muito impressionada. Eu não peguei todos os detalhes da história, mas eu fiquei muito impressionada. Eu recomendaria a leitura do Ésquilo. Depois, a gente entra, para dar um salto bem grande, que eu estou me detendo no que eu li, no que eu gostei, a gente iria para a Idade Média, entre os séculos 5 e 15. E aí a gente tem já no século 10, 11 mais ou menos, a gente tem o Chrétien de Troyes, que compôs a sua poesia cantada, de forma que as traduções que a gente tem desse poeta, né, desse artista da palavra da Idade Média francês, as traduções não são ao pé da letra, porque é muito difícil de traduzir, porque elas eram cantadas. Mas aqui a gente tem a reunião de vários, do chamado ciclo arturiano, né? Aquelas lendas, aquelas histórias que eram escritas ao redor desse tema do rei Arthur, da Távola Redonda, do Lancelot, da Guinevere. E aqui a gente tem alguns dos romances que o Chrétien de Troyes escreveu, romances da Távola Redonda, que inclui 4 dos livros, porque ele escreveu outros, do chamado ciclo arturiano. As histórias que giram em torno dos personagens do rei Arthur e da Távola Redonda. O Eric Enid, Cligé, ou A que Fingiu de Morta, que é muito curiosa. Lancelot, o Cavaleiro da Charrete. E Vaen, o Cavaleiro do Leão. E outro que eu comprei dele, porque eu gostei muito desse aqui. Aí algum tempo depois eu comprei esse aqui, que também é outra história, outro longo poema narrativo, né, que era cantado, como eu falei, Guilherme da Inglaterra. Tem esse aqui, que é o mais famoso, que é a primeira grande obra, segundo Otto Maria Carpo, a primeira grande obra em italiano, né, a primeira grande obra da literatura italiana e
a maior obra da literatura italiana. Isso aqui eu ainda vou fazer um vídeo, mas eu estou me preparando, porque eu acho que é um texto tão maravilhoso, que ele merece o melhor que eu puder fazer em matéria de vídeo resenha. A Divina Comédia. Eu já li em 2 traduções. Essa aqui é bem antiga, do Xavier Pinheiro, mas eu li uma outra que tem na biblioteca que eu trabalho, do Cristiano Martins, que foi elogiada pelo próprio Carpo. É sensacional, muito diferente, me parece, do que as pessoas pensam que é a Divina Comédia, como aquele texto chato, aquele texto maçante. Eu espero conseguir fazer um vídeo para, de repente, colocar um pouquinho de curiosidade. E esse aqui, para encerrar a Idade Média, o Romance de Amadis, que também é uma recontagem do Afonso Lopes Vieira, que é um escritor português do início do século XX, em que ele pega os fragmentos que há de O Amadis de Gaula, que era um romance de cavalaria dos séculos 13 e 14, e aí ele reuniu as partes, né, que são consideradas as partes legítimas dos irmãos Lobeira, que é uma discussão de quem seria o verdadeiro autor do Amadis de Gaula. E aí ele reuniu nessa obra aqui do início do século XX, mas é uma obra originalmente dos séculos 13 ou 14, ou seja, da Idade Média. É um romance de cavalaria delicioso e quem leu o Don Quixote sabe que na hora que se fala em se queimar os livros de cavalaria que estavam fazendo mal à cabeça, né, do senhor Don Quixote, os personagens que iam jogar aqueles livros de cavalaria, os romances de cavalaria na fogueira, salvam o Amadis de Gaula, porque eles consideram que é realmente tão bom que não merece a fogueira. Barroco e Renascimento. Além do Shakespeare, um dos poucos poetas que eu quero indicar, que eu realmente gosto, Gregório de Matos, Poesias Selecionadas, e os poemas épicos. Vocês devem estar reparando que não tem nenhum romance ainda, propriamente dito, né? Que o romance já é uma coisa mesmo, já com o Don Quixote em 1605 e 1615, as 2 partes. Mas nesse período que a gente tem são os grandes poemas épicos, os Lusíadas, mas eu não vou entrar em detalhe porque eu não li as Lusíadas. Mas os que eu li e gosto muito, além da Divina Comédia na Idade Média, o Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso, que também é maravilhoso, muito diferente do que as pessoas pensam que é. Eu sei porque eu li, não é o que as pessoas pensam, nem o que eu mesma pensava. E Paraíso Perdido, meu poema épico bem amado do mundo.